Você já concordou com alguma coisa e quando foi dormir percebeu que nem era mesmo aquilo que você queria dizer? Ou ficou com aquela sensação estranha depois de uma conversa? Não de uma briga, não de nada grave. Só aquela sensação leve de por que que eu disse isso? Muita gente passa por isso e a maioria nem para pensar muito sobre o assunto, só segue em frente. E daí, com o tempo, essa sensação vai ficando cada vez mais frequente. O cansaço aparece, é um cansaço que não tem uma explicação muito clara, porque você não está fazendo nada de errado, né? Só tentou se ajustar. E aí que se ajustar demais tem um custo. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Vamos começar pelos sinais, porque a maioria das pessoas que vive isso não se reconhece de cara com a descrição. A gente não acorda de manhã pensando: hoje eu vou me apagar para agradar a todo mundo. Não é bem assim que funciona. É muito mais sutil do que isso. É quando você muda de opinião no meio de uma conversa, porque você percebeu que a outra pessoa não estava gostando. É quando alguém te pede um favor que você não quer fazer. E mesmo assim você diz sim e depois fica remoendo. É quando você tem um incômodo real, mas escolhe não falar porque não quer criar um clima. Repara nisso. Não é que você não tem opinião, não é que você não sente, é que em algum momento você aprendeu que era mais seguro se guardar. Eu escuto muito isso na clínica. As pessoas chegam sem conseguir nomear o que sentem. Só sabem que estão cansadas, que parecem sempre estar em falta, que não importa o quanto elas se esforcem, nunca parece suficiente. E faz todo sentido, porque quando a régua é sempre a do outro, você nunca vai conseguir se sentir inteira. Outro sinal que aparece muito é a dificuldade de saber o que você quer de verdade. Não o que seria mais fácil, não o que vai desapontar menos gente. O que você quer. Aí você para pensar e a resposta não vem. Ou vem cheia de mas, depende, não sei. Isso não é indecisão. É o resultado de anos de ajustamento das próprias vontades para caber naquele espaço que os outros deixam. E por que que isso acontece? A gente não nasce se ajustando, a gente aprende a se ajustar e aprende muito cedo. Pensa aqui comigo. Quando a gente é criança, a aprovação das pessoas ao redor é tudo. A criança que agrada não dá trabalho, que engole o choro, que sorri do jeito certo. Essa criança, ela vai receber carinho, atenção, ela vai ficar segura. E aí a gente vai aprendendo uma equação muito simples, que se ajustar é igual a estar seguro. Não me ajustar é igual a perder algo importante. E quando a gente cresce, essa equação, ela não some. Ela só muda de cenário. O que era com os pais vira com o chefe, que vira com o parceiro, que vira com os amigos, que vira com a família. A gente continua procurando a mesma coisa. Não desapontar, não criar conflito, não perder a conexão. E não tem nada de errado em querer isso. É humano querer pertencer. É humano não querer machucar as pessoas que a gente gosta. O problema não é querer se ajustar. O problema é quando ajustar vira o único modo que a gente conhece de se relacionar. Quando você nunca aprendeu que dá para discordar e continuar sendo amada, que dá para decepcionar alguém, e isso não significa que você é uma pessoa ruim, que dá para existir do jeito que você é, sem precisar caber no molde que o outro criou para você. Eu vejo muito isso na clínica. Pessoas que cresceram em ambientes onde a paz tinha um preço e o preço eram elas mesmas. Não precisa ter sido uma infância difícil no sentido óbvio, né? Às vezes era uma família amorosa, onde o amor vinha junto de uma expectativa muito alta, ou um ambiente onde o conflito era sinônimo de perigo, ou simplesmente de um lugar onde os seus sentimentos não tinham muito espaço. Faz todo sentido você ter aprendido a se ajustar. Foi o que funcionou. Por muito tempo foi o que te manteve inteira. O que a gente precisa aprender agora é o que esse padrão está custando para você hoje. Porque se ajustar demais tem um custo e ele é silencioso. Não é o tipo de coisa que aparece de uma vez. Ela vai chegando aos pouquinhos. Primeiro aquela sensação de cansaço sem motivo, você dormiu, você descansou,
mas ainda assim acorda pesada, vem uma irritação com coisas pequenas, com você mesma até, uma impaciência que não combina com o que aconteceu. E aí, junto com isso, uma sensação que é muito difícil de nomear, é de estar sempre em falta, de nunca estar fazendo o suficiente. Só que, repara, a régua que você está tentando alcançar nunca foi a sua. Ela foi construída pelo que os outros esperam. A expectativa alheia é um lugar muito desconfortável para você tentar caber. Tem mais um custo que aparece bastante, e esse é o que mais pesa. É o distanciamento de si mesma. A gente vai se ajustando tanto que em algum momento para de se perceber o que é genuinamente seu e o que é a resposta que os outros precisam de você. Você ri porque quer ou porque quer aliviar a tensão da conversa? Você concorda porque você pensa assim ou porque discordar parece arriscado demais? Você escolheu esse caminho ou foi o caminho que gerava menos atrito? Não precisa responder agora, mas vale ficar com essas perguntas. Tem um lado disso que a maioria não para ver. A gente fala muito do custo para quem se ajusta, só que tem algo que muda nas nossas relações quando a gente começa a parar. E isso faz toda a diferença. Quando a gente para de falar de se ajustar, a primeira coisa que pode aparecer é o medo. É o medo de decepcionar, o medo de perder as pessoas, o medo de virar alguém difícil, egoísta, que só pensa em si mesmo. E eu entendo esse medo, ele faz todo sentido. Porque durante muito tempo, se ajustar foi o que manteve as suas relações intactas. Só que pensa aqui comigo, se a sua presença nas relações depende de você nunca discordar, de nunca incomodar, nunca ocupar um espaço assim grande, aí você me pergunta, as pessoas te aceitam de verdade? Ou só conhecem a versão que você construiu para ser aceita? Não estou dizendo que todas as suas relações são falsas, não é isso. Eu estou dizendo que quando você começa a aparecer de verdade, as relações que são sólidas, elas aguentam. Às vezes elas podem até melhorar. E as que não aguentam, elas revelam algo muito importante. Isso pode assustar, eu sei. Mas tem um alívio do outro lado disso, que é muito difícil de descrever para quem ainda não sentiu. O alívio de não precisar mais administrar a imagem que os outros têm de você. De poder falar o que pensa sem passar por aquela edição interna primeiro. De discordar e perceber que o mundo não desmorona. E como é que começa esse processo? Não vai ser do dia para a noite, começa por uma coisa muito pequena, percebendo numa situação do dia a dia o que você está sentindo de verdade, antes de perguntar o que o outro quer ouvir. Uma pausa, uma respiração. O que é que eu quero daqui? Não precisa agir sempre a partir disso ainda. Só começar a perceber já é muita coisa, porque a primeira coisa que muda não é o que você faz, é o que você começa a enxergar sobre si mesma. E isso, aos pouquinhos, as coisas vão mudando. Vamos recapitular aqui o que é que a gente viu até agora. A gente falou sobre o padrão de se ajustar demais, sobre como ele aparece no nosso dia a dia, muitas vezes sem a gente perceber. A gente falou sobre onde vem esse jeito de funcionar, que não é um defeito, né? É algo que foi aprendido, que fez muito sentido por muito tempo. Falando sobre como as coisas começam a mudar quando você para de viver pelo roteiro dos outros, que não é abandono, é uma volta para si mesma. Se você se reconheceu aqui em alguma coisa, eu quero te convidar a fazer uma coisa pequena hoje, só uma. Em algum momento do seu dia, antes de responder, antes de concordar, antes de ceder, para um segundo e se pergunta: o que eu quero aqui? Não precisa mudar nada ainda, só presta atenção na resposta. Me conta aqui nos comentários, em que situações você mais percebe que se ajusta demais? No trabalho, nas amizades, na família? Eu leio tudo por aqui. E se esse vídeo fez sentido para você, se inscreve aqui no nosso canal. Toda semana tem conteúdo novo.